Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar dos nossos 3 representantes aqui no Campeonato Brasileiro. Um deles na B, o Amazonas, e 2 na Série D, Manaus e Manauara. Já que esse final de semana foi final de semana de estreia na Série D, né, do Manaus e do Manauara, e a gente teve aí a mudança, né, de comando do Amazonas FC, na realidade mais aí a demissão do Eduardo Barros, e nessa segunda-feira a gente já tem jogo, né, do Amazonas contra o Avaí na Arena da Amazônia. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta, editor. Galera, aproveitando que você está aqui, não esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal. Você já conhece a dinâmica do YouTube, é muito fácil. Tem um botãozinho lá, se inscrever, clica nesse botãozinho, embarca aqui na nossa nave, torne-se nosso seguidor. Também segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @LeandersonLimaOficial. Deixa o teu comentário também e compartilha esse vídeo para geral. E o joinha, que é sempre de lei, né, cara? Pessoal, vamos começar falando aqui do Amazonas, porque nessa segunda-feira às 17 horas, né, nesse feriado aí de Tiradentes, a gente vai ter na Arena da Amazônia um jogo muito duro aí para o Amazonas fazer contra o Avaí. É a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e uma coisa bem curiosa, pessoal, porque nessa mesma altura dos acontecimentos no ano passado, ou seja, quando o time ia jogar a 4ª rodada, e essa rodada foi contra o Santos, o Amazonas também só tinha um único mísero ponto. Nesse ano, esse único pontinho, ele conquistou em cima da Ferroviária, jogando dentro de casa. No ano passado, esse um pontinho foi conquistado no jogo contra o CRB fora de casa. A primeira vitória do Amazonas veio na 4ª rodada, então espero, né, e foi contra o Santos, né, histórico, foi a primeira vitória do Amazonas na Série B, foi logo em cima do Peixe. Espero, sinceramente, que isso se repita, dessa vez em cima do Avaí. Outra curiosidade também é que no ano passado, nessa mesma altura do campeonato, o Amazonas já estava no seu segundo treinador. Havia demitido o Luizinho Vieira por ter perdido o campeonato amazonense, e aí estava com o Adilson Batista, recém-contratado. O Adilson que também ficou pouco tempo, porque recebeu uma proposta aí para dirigir a base do time do Cruzeiro, né? Bom, mas quem vai ter a missão de comandar o Amazonas nesse jogo aí contra o Avaí, depois da demissão do Eduardo Barros, é o auxiliar efetivo aqui do clube, o Ibson Silva. Vamos acompanhar aqui a coletiva dele. Ibson, dentro de um trabalho de transição, como é a filosofia do Ibson nesses casos, pensando na escalação da equipe para a partida de segunda? É manter a base que vinha sendo utilizada e deixar as mudanças para o novo comandante, ou é possível que vejamos mudanças significativas no sistema e nos titulares? Rapaz, boa pergunta. Acabei fazendo algumas mudanças, né? Até pela viagem, foi desgastante, a gente acabou voltando de madrugada, isso é bem cansativo. Eu acho que é fazer o mínimo possível. Fazer o simples, né? Que a gente fala no futebol, o difícil é fazer o simples, a gente fazer o simples, competir bastante, porque esse jogo de amanhã é bastante importante, que a gente precisa dar uma resposta o mais rápido possível. Infelizmente, acabamos de perder o treinador, né? O Eduardo foi um grande cara, trabalhou bastante, ajudou muita gente, até para o nosso crescimento, porque vem de uma escola boa. Mas agora é focar no jogo contra o Avaí, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. E agora ele vai responder aqui pergunta do canal, galera. Ibson, o Amazonas já teve 2 técnicos nesta temporada e o último, Eduardo Barros, não conseguiu fazer o time render no modelo de jogo proposto por ele. Pelo elenco que o Amazonas tem, o que é possível fazer em termos de modelo de jogo para a partida contra o Avaí e para o resto da temporada? Cara, pro resto da temporada, o novo comandante está chegando. A gente tem que focar primeiro no jogo contra o Avaí. Como eu falei, a gente tem que competir bastante, brigar bastante, porque a gente vem de 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Então é focar nesse jogo para fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. Para finalizar, Ibson, você terá sua segunda experiência à frente do comando técnico do Amazonas. O retrospecto é de vitória. Associado ao trabalho, acha que a Onça terá sua primeira vitória nesta segunda-feira? Como está o grupo agora? Espero que sim, cara. É um jogo importante contra uma grande equipe. A gente precisa dar uma resposta boa, porque a gente vem de 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Então a gente tem que ir em busca dessa vitória, que vai ser muito importante pra gente. O grupo tá bem, como eu falei, tá descansando, bem descansado, conseguimos trabalhar algumas coisas para que possa chegar amanhã, fazer um grande jogo que vai ser muito importante. Galera, agora vamos falar da Série D e vamos começar falando do Manauara, que jogou a sua estreia em casa
e acabou empatando em 1-1 com o time do Independência. E o auxiliar técnico Alan George, que comandou a equipe na beira do campo, falou aí sobre essa estreia. Isso nós tínhamos estudado bastante a equipe do Independência, uma equipe bicampeão no seu estado, sabíamos da sua qualidade e aquilo que nós tínhamos treinado durante as 3 semanas, principalmente o último terço, por jogar em casa, de ter essas oportunidades, faltou um pouquinho mais de capricho. Isso aí nós sabemos que vai ser a sequência de jogos agora, o entrosamento melhor desses jogadores que chegaram, né? A cada semana foi chegando jogador, a cada semana foi chegando jogador. E nós sabemos que o entrosamento ele vai vir agora com o decorrer dos jogos. Queríamos muito ter vencido a partida, ter caprichado mais um pouco nessas finalizações, mas o importante é que buscamos um resultado que pontuamos na competição, agora é trabalhar para buscar esse resultado fora, que é a vitória. Mas é aquilo que eu frisei, alguns jogadores que chegaram, o entrosamento, a adaptação, isso aí vai ser no decorrer dos 2, 3 primeiros jogos principalmente. E a hora que engrenar, com muita fé em Deus, nós vamos buscar os nossos resultados positivos e pontuar o máximo possível para ter gordura no campeonato. Alan George falou também sobre as mudanças que ele fez no time no segundo tempo. Chegou um momento que nós tivemos, principalmente que foi pego de surpresa. Nós tínhamos elaborado uma situação no intervalo do jogo e quando nós voltamos, em poucos minutos nós tomamos um gol que nós não esperávamos. E aí nós tivemos que agir rápido, passar a fazer uma situação só com o volante, colocar o Peninha e o Pardal, os 3 atacantes, criar amplitude ali para o Vitinho e o Mock para agredir. E aí nós fizemos isso, buscamos o nosso empate e mais um pouquinho nós tínhamos virado a partida. E também falou sobre a estreia do Ibiapino, que inclusive marcou o gol aí de empate. É um jogador com muita qualidade, experiência, vai acrescentar muito a nossa equipe, né? E eu tenho certeza que não só o Ibiapino está buscando a sua titularidade, como os demais jogadores também. Então agora nós temos aí recuperar esse grupo, ter mais uns 3 dias, ter uma nossa viagem para chegar com a equipe forte lá e buscar o resultado positivo contra o Gás. Mas aí, será que o Manauara já tem a sua equipe titular fechada? Eu acredito que isso aí em 2, 3 ou 4 rodadas que vai se definir melhor. Ainda está chegando jogador, chegou jogador hoje, vai chegar mais atletas ainda. Isso aí é só com o tempo, isso aí é o trabalho do dia a dia, são os primeiros jogos que nós vamos estar fazendo. Então acredito que até a 3ª, 4ª rodada, isso aí, até se firmar a titularidade, os 11, os atletas vão estar buscando isso. Bom, e o próximo jogo do Manauara, do Robozão, vai ser no próximo sábado contra a forte equipe do Gás, hein? E quem também empatou nessa rodada de estreia na Série D, só que fora de casa, foi o Gavião do Norte, o Manaus FC. O time ficou no empate em 1-1 contra o Trem. Bom, então vamos ouvir o que disse o técnico Júlio César Nunes, comandante aí do Gavião do Norte. Ele fez uma avaliação aí dessa estreia, desse desempenho da equipe fora de casa. Fizemos um bom primeiro tempo onde a gente teve o controle das ações. Infelizmente tomamos um gol, uma bola isolada. Não fomos assertivos nas chances criadas no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente resolveu ser um pouquinho mais ofensivo, tiramos o zagueiro, fomos mais para o ataque, tentamos mais o gol que eles. Claro que em contra-ataques eles tinham jogadas perigosas, até porque a gente se expôs um pouquinho mais, mas pela insistência conseguimos o empate e até depois do empate poderíamos ter virado o jogo. E será que ele ficou frustrado com esse empate? Nós sempre pensamos em vitória, né? Claro que tem todo um contexto, né? O campo, que prejudicou um pouco a dinâmica das nossas jogadas, né? Nós temos muitos jogadores técnicos de toque de bola e acabaram tendo dificuldade no jogo de hoje. Mas isso não justifica, né? O Trem teve a qualidade também para fazer o placar de 1-0 no primeiro tempo. Nós fomos na insistência e sabíamos que seria muito num lance isolado ou numa bola parada. Na bola parada que a gente trabalhou bastante e conseguimos empatar. Então agora é pensar em fazer 3 pontos nos jogos em casa, sempre pontuar fora de casa, como nós fizemos hoje. Vamos agora trabalhar forte essa semana, estudar o adversário. Sabemos que no fator local, dentro do nosso mando de campo, a gente precisa ser muito forte, ser propositivo. Hoje o Manaus, mesmo fora de casa, tomou as ações do jogo. E a gente espera o apoio do nosso torcedor para a gente conquistar os 3 pontos nos jogos em casa. E vamos ouvir também o que disse aqui o Lila, autor do gol do empate aí do Gavião do Norte. É uma sensação de felicidade, né? Tava buscando um gol há bastante tempo e eu só tenho que agradecer a Deus, a minha família que sempre está me apoiando.
E é isso, agradecer a Deus por esse gol maravilhoso. A gente tem que pensar em jogar jogo, né? Em todo canto que a gente for, a gente vai buscar a vitória para a gente chegar no nosso objetivo com o acesso. E depois de fazer sua estreia fora de casa, garantir esse um pontinho, no próximo sábado, 26 de abril, o Manaus vai receber a equipe do Humaitá do Acre jogando ali no Estádio da Colina. Esse jogo vai ser 15h30. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, mas vamos que como vocês sabem, aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.